Vamos fazer a atividade da apostila Aprender Sempre Língua Portuguesa. Páginas 71, 72, 73, 74 e 75. Vejam, estamos começando a sequência didática 4, Galeria de Personagens dos Contos Tradicionais. Preencha o cabeçalho. Nome da escola. E de escola. E de estadual. Caetano de Campos. Olha, Caetano de Campos. Nome do estudante. Coloque seu nome completo, a data de hoje. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. É a data que estamos realizando esta atividade. Olha, ano, turma. Primeiro ano. E aqui você colocará a turma, se é A, B ou C. A da professora Maria, B da professora Isabel e C da professora Ana Milã. Sequência 4, Galeria de Personagens dos Contos Tradicionais. Olá, estudante! Nesta sequência, você irá ouvir contos tradicionais conhecidos para criar uma galeria de personagens com suas principais características e convidar toda a comunidade escolar para apreciar. Você já ouviu falar em galeria? Em que situação? Veja, aqui nós vamos modificar um pouco, tudo bem? Nós iremos fazer uma sequência com algumas postagens de personagens e suas características que vocês vão montar ao final desta sequência. Estas postagens serão publicadas no nosso grupo do WhatsApp para compartilhar com todos os colegas da sala. Nesta aula, vamos comentar nossas histórias preferidas, os personagens mais queridos e escrever o nome de uma história. Atividade 1. Histórias que conheço. Converse com seu responsável e relembre o nome de algumas histórias que você já conhece. Veja quais são os personagens que você mais gostou. Tente lembrar quais eram as características desses personagens, algo que fosse marcante desse personagem. Tudo bem? 2. Que história é essa? Leia a estrofe de uma poesia de cordel e descubra que história é essa. Prestem atenção. Antes de sair, uma recomendação. Ande sempre na espreita, preste muita atenção. Existe um lobo escondido querendo refeição. E aí, vocês sabem que história é essa? Do que está falando o texto? Vocês se lembram da história? Vejam, olhem a fonte. Este pedaço do poema, da poesia de cordel, foi retirado de Contos Encantados em Cordel, Chapeuzinho Vermelho, Recanto das Letras, 2019. Viram? Isso mesmo, você acertou. Chapeuzinho Vermelho. Ah, descobriu? Escreva o nome da história. Então, agora, escreva aqui o nome da história que acabamos de falar. B. Continue adivinhando. Quem a menina da história foi visitar? Prestem atenção na história do Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem? Quem é que a menina da história foi visitar? Anote aqui. Aula 2. Vale a pena ouvir de novo. O que vamos aprender? Nesta aula vamos ouvir um conto conhecido e ler a letra de uma cantiga.
Escuta de história. Você sabia que o conto Chapeuzinho Vermelho é uma versão escrita pelos irmãos Grimm? Este é um conto da tradição oral. Isso significa que foi contado de boca em boca por muitas gerações até ser escrito. Todos os contos que você vai ouvir nesta sequência didática foram escritos pelos Grimm. Ouça atentamente a leitura da história e no final comente com seus colegas. Bem, eu vou deixar, junto com a atividade de hoje, o link com a história da Chapeuzinho Vermelho que eu faço a leitura para vocês. Vocês vão ter que assistir e ouvir a história todinha, tudo bem? Agora, converse com o seu responsável. Você gosta do conto da Chapeuzinho Vermelho? Sim ou não? Por quê? Quais as partes que causam mais suspense? Lembre-se, ouça atentamente a leitura da história e no final comente com seu responsável. Se estivéssemos na escola, você iria comentar com seus colegas. 2. Leitura de letra de música. Você conhece a letra da música da Chapeuzinho Vermelho? Leia um trecho apontando onde está lendo. Siga aqui a leitura com o seu dedinho. Pela estrada afora, eu vou bem sozinha. Levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. Vocês conhecem essa musiquinha? Prestem atenção, vou cantar para vocês. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. E aí, gostaram? Tentem cantar você também. Podem pedir ajuda para o responsável para voltar o vídeo e ouvir novamente a cantiga. E aí vocês poderão cantar junto. Aula 3. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. O que vamos aprender? Nesta aula vamos retomar um trecho da história da Chapeuzinho Vermelho para analisar e descobrir as características das personagens principais e escrevê-las. 1. Características das personagens. Sua professora vai reler alguns trechos do conto Chapeuzinho Vermelho para que você observe as características da Chapeuzinho Vermelho e do lobo. Ao final da leitura, converse com seu responsável sobre as características observadas nos trechos lidos. Olha, na escola faríamos com seus colegas, mas em casa você fará com seu responsável. Vamos ler aqui. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Vejam, vamos ver as características da Chapeuzinho Vermelho? Ela é uma menina, ela tem olhos negros e louros cabelos cacheados. Ela é graciosa e valiosa. Muito bem? Agora vamos ver aqui. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Agora vamos ver as características do lobo. Vejam, lobo enorme, pelo escuro, olhos brilhantes. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso decidiu usar de astúcia. Vejam, aqui temos outra característica do lobo. Ele é
astuto, ele tem astúcia. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá abaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Vejam, neste trecho nós podemos dizer que o lobo é esperto. Ele enganou a Chapeuzinho Vermelho. Fez ela ir pelo caminho mais longo, enquanto ele ia pelo caminho mais curto e chegava primeiro na casa da vovó. Esperto. 2. Escrita das características. Escreva algumas características que sua professora vai ditar. Lobo. Veja. Lobo. Vocês irão escrever aqui. Enorme. Podem procurar aqui a palavrinha. Enorme. Agora aqui embaixo você vai escrever pelo escuro. Pode procurar aqui. Pelo escuro. E anote aqui. Chapeuzinho Vermelho. Agora, uma característica do Chapeuzinho Vermelho você irá escrever aqui. Tudo bem? Olhos negros. Pode procurar aqui. Olhos negros. Escreva aqui. A próxima característica você vai escrever aqui. Cabelos cacheados. Cabelos cacheados. Você pode escrever louros cabelos cacheados ou cabelos cacheados louros. Tudo bem? Pode também consultar novamente este pedaço da história para escrever. Então, hoje é só. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.